Verso de número 15, faremos a exposição do verso 7 ao verso número 15. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Verso 7. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: Eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: Tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo, e lavaram as suas roupas. E Moisés disse ao povo: Estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Ó Senhor, mais uma vez, ó Deus, nós pedimos encarecidamente, Senhor, pois carecemos da Tua voz, carecemos do Teu poder, do Teu favor. Sejas favorável, Senhor, neste momento e nos fale, ó Deus. Nos traga o entendimento, ó Deus, nos auxilie, nos iluminando e também, Senhor, nos fazendo novos, Senhor, para a glória do Teu santo nome, ó Deus, que somente o poder da Tua palavra pode fazer isso. Em nome de Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos. Falar de relacionamento, meus irmãos, com Deus, quando nós tratamos deste tema, nos remete ao que acontece em nossos dias. Pessoas que falam e andam com Deus de maneira tão íntima que nos causam um pouco de inveja. Eles são tão íntimos que nós até nos julgamos que estamos tão distantes da divindade. Nos cultos, eles choram, sentem a presença de Deus, eles veem coisas espirituais, conversam com anjos, enquanto nós, irmãos pobres mortais, ficamos como Israel, somente observando ao pé do monte. Mas pensemos, irmãos, a partir das Escrituras, será que há algo de errado conosco para não experimentarmos estas coisas? Será que falta em nós alguma sensibilidade espiritual e por isso nós não desfrutamos desse universo místico que tanta gente adentra com tanta facilidade? Irmãos, nós temos todo o direito de suspeitar dessas supostas experiências, afinal de contas,
um Deus tão próximo não parece descrever aquele que se revela nas Escrituras. Até porque o Deus que se revela, ele é amigável, mas também ele é santo. Êxodo, irmãos, 19 mostra que Deus reafirmou o seu pacto com o seu povo. Ficou claro isso, a forma como Deus se dirige ao povo e fala de todos os seus feitos, como ele libertou, como ele guiou e chamou o seu povo para um relacionamento profundo, com promessas maravilhosas para aqueles que se submetessem aos termos da aliança. Só que agora, irmãos, nessa cena, o Senhor está avançando nesse relacionamento. Essa relação está dando mais um passo. Deus estabeleceu os termos do pacto, do relacionamento, e agora está avançando nessa relação. E para que isso fique claro, meus irmãos, nós precisamos relembrar fatos importantes anteriormente registrados. Eu creio que você vai recordar naturalmente que, desde quando Deus chamou Moisés, ficou claro no capítulo 3, verso 18, que a libertação de Israel era fazer com que Israel fosse para o monte para adorá-lo. O propósito de Deus era libertar Israel para que Israel fosse adorá-lo. Capítulo 3, verso 18 de Êxodo. Essa fala, irmãos, ela se repete constantemente em todo o discurso que Moisés dá no Egito para que Faraó liberte o povo do Senhor. Moisés fala a Faraó que o povo deve ser liberto para oferecer sacrifícios, para uma festa, para o culto. E você vê isso no capítulo 5, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, outra vez no capítulo 9, outra vez no capítulo 10, sempre Moisés dizendo: liberte o povo para que ele adore ao Senhor no deserto. Então, irmãos, Israel está sendo liberto ou foi liberto para adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor. E esse é um momento de intimidade, irmãos. O culto é um momento de intimidade. Veja a relação que existe nesse capítulo 19, quando fala dos termos pactuais, de um relacionamento de Deus com o seu povo. E agora, irmãos, Israel está diante do maior culto, da maior adoração, da maior celebração, como o Senhor assim permitiu. Isso é visto como um momento de intimidade com o seu Criador. Contudo, irmãos, existem limites. Deus estabeleceu que queria um relacionamento com o seu povo, mas Deus vai colocar limites. Não se aproxime muito, senão você morre. Porque, irmãos, ninguém pode se aproximar de Deus de forma impensada ou desordenada. E esse é um texto, irmãos, para nos fazer pensar sobre a nossa responsabilidade quando nós nos aproximamos de Deus solenemente. Eu espero, irmãos, que esse capítulo ele possa corrigir algumas coisas em nosso meio, nos trazer algumas verdades que talvez a gente já aprendeu, mas esqueceu. Porque o culto é coisa séria. O culto é algo sério. Nós podemos ver isso, irmãos, depois de como o Senhor se relaciona com o seu povo. Ele chama o seu povo a responder ao seu pacto em obediência, com promessas e bênçãos. E o que vem a seguir, irmãos, é Moisés registrando como o povo respondeu. Veja o verso 7 de novo, é a resposta do povo diante do pacto, diante daquilo que o Senhor estava estabelecendo. Moisés foi,
chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Observem, irmãos, aqui, após receber as instruções e o que deveria ser dito ao povo dos termos pactuais, diz o texto que Moisés desce, vai aos anciãos, vai aos líderes e comunica a vontade de Deus, os termos pactuais. O que o texto está dizendo é que Moisés procura a liderança do povo, procura o povo para que saibam da vontade do Senhor, da aliança do Senhor. E vejam, irmãos, que o povo responde. Notem que o povo, antes de encontrar o Senhor, eles se comprometem a obedecê-lo. É interessante, irmãos. Ou seja, o que vai acontecer em Êxodo 19, em certo sentido, dependia da resposta daquele povo. Deus disse: eu estou colocando os termos. Eu estou colocando os termos. Vocês devem observar todas as minhas palavras. E eu farei de vocês uma nação santa, sacerdotes reais, enfim. E Moisés chega para o povo e o povo se compromete a obedecê-lo. Tudo o que o Senhor falou, veja, tudo o que o Senhor falou, faremos. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós estamos preocupados tanto com os aparatos externos da nossa religião, como a liturgia bíblica, mas nós esquecemos do principal, do fundamental, que é a devoção obediente. O povo responde, dizendo: nós vamos nos submeter a tudo que o Senhor disse. Então, nós perdemos de vista por vezes isto. Nós perdemos de vista que antes de todo esse aparato, existe uma realidade anterior que ela não pode ser desprezada. É a devoção, é a dedicação do coração em obedecer ao Senhor. Porque não adianta, meus irmãos, não adianta experimentar as mais extraordinárias experiências espirituais quando não se tem um compromisso com a palavra de Deus. Não adianta lutar por um culto bíblico, lutar por encontros extraordinários, lutar por experiências fantásticas, quando não se observa o básico: obediência. O povo está dizendo: Deus só começa a tratar o povo pactualmente, cultualmente falando, quando o povo responde. Quando o povo responde em obediência. Isso é importante, irmãos, porque aquele que se aproxima da santidade divina, indisposto a obedecê-lo, sempre o ofende. Aquele que se aproxima de Deus, que tenta se aproximar de Deus, rebelde, indisposto à obediência, negligenciando o coração, uma vida santa, todas as vezes que ele se aproxima de Deus, ele o ofende. Faz necessário, irmãos, diante disso, recordar o que Cristo diz. 1 João, capítulo 2, verso 6, João está reproduzindo as palavras do Senhor e ele diz: quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E Jesus, em Mateus, chega a dizer: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, notem, antes de tudo, Deus requer obediência. Antes de tudo, Deus quer um coração submisso a toda a sua vontade. Antes de uma liturgia bíblica, Ele quer um coração devoto. Antes de cantar exclusivamente os salmos, Ele quer um coração piedoso. Antes de ouvirmos uma pregação bíblica, Ele quer que essa pregação frutifique em nossos corações. E nós muitas vezes, irmãos, não nos preocupamos com isso. Mas o Senhor se preocupa. E o povo respondeu: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. E aí, irmãos, uma vez que o povo assumiu o compromisso com o Senhor, diz o texto que Moisés relatou as palavras do povo a Deus. É interessante, irmãos, isso. Deus não sabia a resposta do povo? Deus não sabia o que o povo falou? É porque, irmãos, Deus aqui está montando uma estrutura dentro dessa liturgia. Deus está mostrando uma estrutura que vai dar base ao culto ao Senhor. Veja, em uma delas Deus fala, o povo responde. Deus fala e o povo responde. Você vai notar, irmãos, a partir do capítulo 19, que a comunicação ela vai seguir essas duas vias. Deus vai falar com o seu povo e o seu povo responderá às palavras do Senhor. Pense bem, irmãos, no que isso significa. O que o Senhor está nos dizendo é que, em termos pactuais, no culto, nós não somos meros espectadores quando cultuamos a Deus. Nós estamos aprendendo aqui que quando nós nos aproximamos de Deus, nós não somos meros espectadores. Isso é importante, irmãos, porque criou-se a ideia falida, mas ainda uma ideia em moda, de que o culto é entretenimento e os homens estão postos como o centro, e é uma via de mão única, porque tudo está voltado para o homem, satisfazer o ego do homem. Mas observe, irmãos, um princípio que está sendo aplicado aqui, é que o culto bíblico é um culto dialogal. Deus fala e o povo responde. Isso significa, irmãos, que Deus fala, nós oramos. Deus fala, nós cantamos. Deus fala, nós ofertamos. Lembrem-se, irmãos, respondemos tudo isso diante do Senhor. Então, o que isso deve nos fazer refletir, irmãos? Devemos atentar com relação à nossa postura no culto. Primeiro, nós estamos diante de Deus num culto público. Nós estamos diante do Senhor. Segundo, Deus está falando. No culto é o Senhor quem fala. As vozes são humanas. Existe um mediador, mas é Deus quem está falando com o seu povo. E nós respondemos com reverência. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso, que nós estamos respondendo ao Senhor quando nós estamos orando. Nós precisamos então rever a nossa postura quando nós estamos orando. Quando nós estamos nos dirigindo ao Senhor, nós estamos falando com Deus, nós estamos diante dEle. Precisamos de reverência nas nossas orações. Precisamos de reverência na hora da oferta. Precisamos saber que nós estamos respondendo a Deus. É uma resposta à voz de Deus.
É uma resposta ao que Deus tem falado. E eu, por vezes, tenho notado, irmãos, que vocês estão transformando esse momento num grande divertimento para as crianças. Chega o momento de ofertório, vocês pegam as crianças e soltam de uma forma banalizada. Isso não é entretenimento, não é uma brincadeira. Vocês estão diante de Deus. Isso é uma resposta. Isso é uma santa convocação. E muitas vezes estão brincando com este momento, fazendo do momento de ofertório uma distração, uma brincadeira para os filhos. Isso é um culto. E nós estamos falando com o Senhor com as nossas ofertas. Da mesma forma, irmãos, quando o assunto é cânticos, não se esqueça que respostas heréticas ofendem a Deus. Entende, irmãos, agora, porque a preocupação de cantarmos aquilo que é bíblico. Já pensou Deus falando com o seu povo e eu cantando um erro teológico, uma mentira? Quanta ofensa, irmãos, não é uma questão de gosto de igreja tal. Não é uma questão de querer uma coisa, de gostar mais de um estilo, de gostar mais de salmos ou não. É entender que eu estou cantando diante de Deus. Isso também me faz pensar, irmãos, quantas múmias na igreja. Quantos que não cantam? Quantos que estão no culto, ninguém escuta a voz, é uma vergonha. Lembre-se, você está diante de Deus. Quando você deixa de cantar, você deixa de responder. E aí, irmãos, isso deveria mudar a forma como nós respondemos. E em dias onde as pessoas colocam o louvor como algo banal, humanista, quando cantam, irmãos, aquilo que o Senhor não ordena é uma ofensa. Por isso, irmãos, a questão não é o que está na moda. A questão não é o que as pessoas estão cantando. Mas nós devemos lembrar que podemos estar ofendendo a Deus com os nossos cânticos. Não só com o nosso silêncio, mas também com a boca aberta. Cuidado, irmãos. Quando vocês visitam certas igrejas, cuidado com o que vocês estão cantando. Porque tem gente, quando visita outras igrejas, solta a franga, né? Ele não aguenta mais os salmos. Aí quando ele vai para outras igrejas, ele se sente livre numa adoração mais contemporânea e ele começa a cantar. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. E essa é uma estrutura, irmãos, que nós devemos entender. Agora vocês entendem porque eu sempre digo, em resposta a, porque é sempre uma resposta. Quando você vem para o culto, irmão, você não vem para ficar calado. Quando você vem para o culto, você não é um espectador. Quando você vem para o culto, você não é o centro. Aqui não tem nenhum David Leonardo, não. Aqui Deus fala e você responde. Você obedece, Deus fala e você responde. E uma vez, irmãos, o povo respondendo, isso vai se manter no capítulo 19, vai ocorrer em outras oportunidades, mas depois disso, você vê que chega o momento de Deus visitá-la. Agora, o povo responde, Deus agora
vai visitá-lo. Veja o verso número 9. O Senhor disse a Moisés: eis que virei a vocês numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com vocês, e para que também creiam sempre em você. Veja, irmãos, quando Deus visitasse seu povo, de fato o Senhor está dizendo que a glória dele seria revelada, ele seria visto, estaria à vista de todo o povo, e ele está dizendo: eu vou descer sobre o Monte Sinai, eu vou descer sobre o Monte Sinai. Veja o verso número 11, que ele vai dizer isso. Veja o verso 11: e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. Você entende a dimensão, irmãos, do que está acontecendo aqui? É um momento em que Deus vai revelar a sua glória, né? E se Moisés subiu, agora o texto está dizendo que Deus vai descer. Isto é, embora um monte receba, né, a presença do Senhor, não é o lugar onde o Senhor reside. Ele está descendo para fazer uma visita ao seu povo. Por isso que é visto como uma descida. Então, sempre que o Senhor visita o seu povo, a linguagem bíblica é: ele desce. Essa é uma percepção das Escrituras em todo momento. O profeta Neemias, por exemplo, vai dizer: desceste sobre o Monte Sinai, do céu falaste com eles. Então, observe, o Senhor diz que o que vai acontecer, ele vai descer no Monte Sinai, né? Então, irmãos, veja, isso nos mostra que, apesar de... Qual é o princípio? Veja, o Senhor está falando de um relacionamento com o povo. O Senhor agora está progredindo em resposta do povo nesse processo de relacionamento. Mas o que fica claro, irmãos, aqui, Deus está querendo ensinar ao povo, é que ele não é como nós. Ele não, embora ele vá descer para se relacionar com o seu povo, ele não é como um de nós. Então, quando nós olhamos, irmãos, falamos na introdução, certas intimidades com Deus, nós muitas vezes vemos um Deus mais moribundo do que mesmo um Deus santo. Um Deus que mais que se confunde com os homens do que um Deus puro, do que um Deus santo. E aqui já está sendo colocado um princípio importante que vai ganhar mais tons durante a narrativa. Eu vou descer, eu não sou como vocês, eu estou acima de tudo e de todos, ou seja, eu vou me relacionar com vocês, mas eu sou separado, eu sou diferente. E quanto mais, que é isso que vai acontecer na narrativa, quanto mais o povo vai se aproximar de Deus, mais eles entenderão que eles estão, que a distância, por mais que eles se aproximem, eles perceberão a distância que existe entre eles e Deus. Isso, irmãos, porque o próprio texto diz que ao mesmo instante que ele estava se revelando, ele também está se ocultando. E o texto disse, como nós vemos, que ele vai fazer isso numa nuvem de sua glória. No verso 9 diz: eis que virei a ti numa nuvem escura, ou numa nuvem de glória. Isso é comum, irmãos, nas aparições divinas. O salmista escreveu: nuvens e escuridão o rodeiam. Salmo 97, verso 2. Isaías viu Deus cercado de fumaça. Capítulo 6, verso número 4. Vocês lembram do Monte da Transfiguração? Os discípulos viram Jesus envolto de uma nuvem brilhante. Mateus 17, 5. Então, sempre, irmãos, há uma descrição de nuvens que cercam a presença de Deus, mostrando a sua glória
ao mesmo instante que esconde. Porque isso significa, irmãos, sugerindo tanto a majestade celestial quanto a ocultação do divino diante do escrutínio da humanidade. É uma revelação parcial. É uma revelação parcial, não total. Sabe por quê, irmãos? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Se Deus, irmãos, se revelar em sua plena glória, não fica um. Não fica um. Por isso que a revelação tem que ser em pedaços, fragmentos. Porque qual é o homem que suporta a sua glória? E se você avançar, meus irmãos, verá que Deus, por causa disso, traçou os limites dessa aproximação. Nós veremos que ele diz: não toquem na montanha. Por quê? Porque apesar de sua glória ainda ser em parte ocultada, quando ele chegar no monte, a sua presença habitar no monte, aquele lugar passará a ser lugar santo e passará a ser uma área restrita. Quando você vai no metrô lá de Recife, tem uma faixa lá no chão e diz assim: não ultrapasse a faixa amarela, risco de morte, risco de acidente. É como se Moisés recebesse a orientação do Senhor de colocar uma faixa: não ultrapasse os limites, porque há risco de morte. Acesso restrito somente a pessoas autorizadas. E nós veremos, irmãos, que os israelitas não podiam subir na montanha sem que alguém liberasse. O Senhor disse: quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. E a penalidade, irmãos, era muito severa, era a execução. Os israelitas tinham a ordem de executar o desobediente. Vamos ver isso em mais detalhe no verso 12 e 13, veja que ele diz assim: marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mas nenhuma tocará nele, mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Veja, a pena era de morte. É porque, irmãos, eu queria que vocês atentassem. Observem, Deus fala que quer um relacionamento com o seu povo. A linguagem é pactual, a linguagem é de um casamento. E aí o povo responde. Então Deus agora começa a progredir nessa revelação, ele começa a dar passos nesse relacionamento. E isso acontece no culto que Israel estará a prestar, ou está prestando, e ele diz que vai descer no monte com a sua glória, mas em parte ocultada, e aí ele começa a restringir. Não é interessante isso? Ele fala que virá com sua glória, ele fala que quando ele descer, o monte será santificado, que as pessoas, que o povo deve de fato observar, que ele estará no monte, não pode tocar no monte, se tocar é pena de morte, tem que morrer, só vai ultrapassar os limites quando ele ordenar. Então notem, irmãos, há uma série de restrições. É interessante isso. Como é que Deus, que tanto falou sobre um relacionamento com o povo,
quando vem em direção ao povo, ele coloca inúmeras restrições. Ele não disse, irmãos, que queria se aproximar do povo, que queria tratar Israel como uma noiva. E agora parece que Deus quer um relacionamento mais distante. Por que isso, irmãos? Que linguagem é essa? Que princípio é esse? Irmãos, toda intimidade com Deus tem limites. Toda intimidade com Deus tem limites. Por mais que haja um relacionamento, nós estamos lidando com aquilo que é santo. Ainda que nos aproximemos dele, devemos entender que ele está distante em glória de nós. Mais uma vez, irmãos, pensemos. O que nós vemos por aí é gente tocando em Deus, vendo a glória de Deus, recebendo o poder de Deus, experimentando o toque de Deus. E veja, Deus, irmãos, está colocando limites, restrições. E isso, irmãos, também deve nos fazer pensar o seguinte: nós não podemos nos aproximar de Deus do jeito que nós queremos. Nós não podemos pensar, irmãos, que temos uma libertinagem tamanha, que não temos limites, que Deus não colocou restrições. Isso é tão importante, irmãos, nos dias de hoje, porque onde o culto foi banalizado, onde tudo pode para trocar em Deus, para se aproximar de Deus, e Deus está dizendo, tem limites. O meu relacionamento tem limites. Por isso, irmãos, permitam-me, eu não acredito nessas experiências e nessas coisas que acontecem por aí, que só acontecem justamente em seitas pentecostais e ambientes cheios de heresias. Mas isso também, irmãos, deve nos fazer pensar sobre o culto. Se por um lado existem aqueles que parecem estar no topo da montanha, tocando em Deus, vendo Deus, por vezes, irmãos, parece que estamos insensíveis quanto à presença de Deus. Veja, o que é isso? É o encontro de Deus com o seu povo de forma gloriosa. Tão gloriosa que Deus coloca limites. E nós como tratamos o culto? Com irreverência. Com irreverência. Quantos irmãos não estão nesse momento preocupados com os resultados dos jogos, os celulares observando os placares da rodada, do Brasileirão? Quantos cochilando? Quantos faltaram de manhã, irmãos, sem uma justificativa plausível para um momento tão solene? Quantos chegam ao culto de forma irreverente, abandonam suas crianças de forma irreverente, conversam no culto de forma irreverente? A pergunta, irmãos, Deus está aqui mesmo? Por que nos falta reverência, irmãos? Por que nos falta reverência? Onde está o nosso temor? Deus está dizendo, não suba. Nós perdemos de vista, irmãos, essa solenidade. Nós perdemos de vista essa solenidade. Por isso que nós chegamos ao culto atrasado. Por isso que a gente todo domingo chega atrasado. Por isso que a gente nem se prepara no sábado
para o culto, perdemos a solenidade, perdemos a sensação de que estaremos encontrando Deus em sua glória, que Ele fala, perdemos. A outra razão, irmãos, pela qual Deus ordenou seu povo mantivesse distância, era para a sua própria proteção. Instruir Moisés a erigir barricadas em torno da montanha era uma questão de segurança para o povo. Deus é perigoso. Ele é tão perfeito e supremamente santo que não é seguro entrar correndo na sua presença. A gente vai, irmãos, para certos lugares e as pessoas cantam: na presença de Deus dá vontade de pular, dá vontade de gritar. Vocês lembram, irmãos, quando vocês diziam: saiam dos vossos lugares e abracem uns aos outros, deem as boas-vindas. Irmãos, nós não devemos pensar que este lugar é banal. O autor aos Hebreus diz: adorar, servir a Deus de forma agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele já está falando nos termos da nova aliança. Ele não está falando no contexto da velha aliança. Ele está falando no contexto da nova aliança, que Deus é fogo consumidor. Mas, irmãos, era um dilema incrível que os israelitas encaravam. Eles estavam sendo atraídos para um relacionamento pessoal com Deus, um relacionamento íntimo, mas aprendendo que era perigoso demais se aproximar de Deus. Então, o que eles deveriam fazer? Então, veja como o texto ele é bem progressivo. Deus fala, o povo responde, Deus anuncia que vai descer no monte, que o povo terá restrições, que não pode tocar no monte, senão vai morrer por causa da sua glória. Então o povo precisa se preparar para esse momento. Era preciso que o povo se preparasse. Veja o verso 10 e o verso 11. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Israel, irmãos, estava prestes a ter esse encontro com Deus. E o que é que o Senhor está dizendo? Este povo precisa ser consagrado. Este povo precisa ser separado como santo. Afinal de contas, irmãos, este era o chamado de Israel. Nós vimos uma nação santa. E o Senhor está dizendo: vocês têm 3 dias para se preparar. Então, a coisa que está acontecendo aqui é que Deus está querendo que o povo se santifique. E a linguagem, irmãos, é aquela que nós conhecemos. Porque mudar a roupa era o significado de uma mudança de coração, de uma postura de coração. Então, eles usam a roupa, mas no sentido da condição espiritual de alguém. Ou seja, ele está usando as vestes com o significado de que eles precisavam de uma purificação interior para entrar na presença desse Deus. E notem, irmãos, que interessante, o povo teve que se abster também das relações sexuais, que é o verso 15, a parte B vai dizer, e lembra daquela lei positiva, né? Lembra daquela lei moral, lembra o que nós falamos pela manhã. Se você não lembra, eu vou lhe dizer, mas através do vídeo, aí você vai para o vídeo para voltar. Você veja que o Senhor
proibiu eles de ter relações sexuais. Mas por que proibiu? Porque o sexo é pecado? Não, irmãos, porque a ideia era de uma purificação tão grande que eles deveriam deixar todos os seus afetos carnais e se dedicar exclusivamente a isso. Ou seja, o Senhor está dizendo, eles precisam se santificar totalmente para mim, dedicar toda a sua vida a mim. Note, irmãos, se Deus é um Deus glorioso, que no culto a sua presença é gloriosa, o Senhor está dizendo, o povo precisa se preparar para me adorar, para estar diante da minha presença. Estes foram os preparativos de Israel, irmãos. E os nossos? Por isso que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto e diz: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, por que nós precisamos nos santificar? Porque somente os puros encontram Deus sem ofendê-lo. Vocês cantaram, Davi perguntou: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará na presença do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Vocês lembram da resposta? O que é limpo de mãos e puro de coração. Salmo 24. Então, irmãos, quando se trata de encontrar Deus, nós não podemos vir como estamos. Nós não podemos presumir que podemos nos aproximar de Deus da forma que estamos, porque impuros, quando entram no culto, eles ofendem a Deus. E é isso que Deus fala para Israel: eu não suporto os cânticos de vocês. Vocês estão roubando, se prostituindo, adulterando, negociando com fraude. E vocês chegam e seguem a liturgia bíblica, cantam os meus cânticos, eu não suporto mais vocês. Parem! Vocês estão me ofendendo. Vocês estão me ofendendo. Irmãos, isso é sério. Porque, façamos, irmãos, a pergunta: você tem se preparado para o culto? Por que você faltou hoje pela manhã? Você tem se preparado? Você pensa sobre o culto que você vai encontrar a Deus? É por isso que você não se prepara. Não se prepara para este momento. Não se prepara. Porque para você é simplesmente mais um momento. Mas, irmãos, nós vamos aprender uma coisa aqui, caminhando para o final. Veja que Moisés tem um papel importante, porque ele vem servindo como mediador desde quando ele foi resgatar o povo, né? Deus testifica isso no verso de número 9, quando diz: virei a ti numa nuvem escura para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Isso é, Deus está dizendo: eu vou dar testemunho ao povo de que você de fato é o enviado meu, você está recebendo a minha revelação. E como mediador, irmãos, Moisés era um mensageiro de duas vias. Seu trabalho era manter abertas as linhas de comunicação, mas também houve uma outra coisa que ele fez, irmãos.
Veja o verso 14 e 15. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo, e lavaram as suas roupas, e Moisés disse ao povo: estejam prontos no terceiro dia. Veja, irmãos, antes de repetir o que Deus queria que dissesse ao povo, Moisés o consagrou. Esse, irmãos, é uma imagem de Moisés sendo estabelecido como mediador do povo. Ele separou os israelitas como santos de Deus. E aí, como, irmãos, ele fez isso? Não fica claro nas traduções, mas aqui há um ritual de consagração. Não bastava o povo lavar as roupas, se abster do sexo, era preciso algo mais profundo que tornasse aquele povo puro. E isso ele fez por meio de Moisés, um mediador. E o que exatamente Moisés fez? Moisés sacrificou. Moisés ofereceu o sacrifício. Moisés já tinha isso, já tinha essa ideia. Quando o Senhor diz: consagra-me todo primogênito, foi por meio de sacrifício. Moisés oferece sacrifícios de animais do capítulo 13. Moisés vai fazer isso mais tarde, quando chega a hora dele separar Arão e seus filhos como sacerdotes de Israel, ele vai sacrificar. Então, como parte de sua consagração, por exemplo, ele vai também sacrificar ao Senhor em Êxodo 29. Então, ele vai e oferece sacrifício pelo povo para consagrar o povo. Não é interessante, irmãos? Sabe por quê? Por mais que venhamos a nos santificar, por mais que sejamos santos, nossa santidade ainda tem manchas do pecado. Isaías diz que são como trapos de imundície as nossas boas obras. Por isso, nunca seremos santos perfeitamente. Óbvio, então, que precisamos de um sacrifício. E Moisés, irmãos, ele vem justamente para mostrar que é preciso um mediador, porque esse povo não vai santificar como o Senhor exige. Vocês lembram que eles disseram: tudo o que o Senhor falou, faremos. Lembram? Mas na frente eles vão erguer um bezerro de ouro. Por isso é preciso um mediador, irmãos. Deus é tão santo, meus irmãos, que só é possível se aproximar de Deus solenemente com um mediador. Alguém tem que mediar. E claro, irmãos, o autor dos Hebreus vai dizer que existe um mediador maior do que Moisés, que é justamente o Cristo que nós precisamos. Se não for o Cristo, aquele que é mais santo aqui já teria padecido. Por isso, nós precisamos entender, irmãos, que no culto não somente estamos encontrando Deus, mas também contemplando a presença de um mediador. Por isso nós não somos consumidos nesse fogo consumidor. Mas enfim, irmãos, quando nós olhamos para o mundo e para o que nós acabamos enxergando no evangelicalismo contemporâneo, onde as pessoas tocam em Deus, onde as pessoas ouvem Deus, onde as pessoas veem anjos, onde as pessoas são arrebatadas ao céu, onde as pessoas vivem contando todas as experiências, nós aprendemos uma coisa através dessa linguagem pactual do culto, que
nós precisamos nos preparar para encontrar com o nosso Deus. Que nós devemos ter uma intimidade com Deus, mas Ele não é aquele cara lá de cima. Ele é Senhor, Santo e glorioso. E que sem Cristo estamos perdidos. Sem Cristo estamos perdidos. Próxima semana, irmãos, nós vamos continuar a narrativa e à noite começamos a exposição dos 10 mandamentos. Oremos ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua graça, misericórdia de nós, ó Deus, pela forma como nos aproximamos de ti tão negligentemente. Ajuda-nos, Senhor, nisto, santifica-nos, ó Deus, e nos dá, Senhor, o temor quando nos aproximamos de ti. Livra-nos, ó Deus, de tocarmos no monte, porque tu és santo, Senhor. Obrigado, ó Deus, por isso. Em nome de Cristo. Amém.